the baptism of the Holy Ghost until you're filled with the Holy Ghost, and I'll meet you in the morning by the bright riverside. When all sorrows have drifted away, I'll be standing at the portal when the gates open wide. At the close of life's long weary day, I will meet you in the morning with a how do you do, and we'll sit down by the river, and with rapture old acquaintance renew. You will know me in the morning by the smile that I wear. I will meet you in the morning in the city built foursquare. Father God, they are yours now, sealed into the kingdom of God, the Holy Spirit dealing with them. When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be, when the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here send me. Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. Look out over the city. Look out over the nations. Millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here. If you can't go, send someone else. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. We'll go and work. Just remember now while the music's playing in your home. Are you convinced? Are you convinced that God is here? And you are convinced that this is the Holy Spirit? Are you concerned? Look at the millions sin and shame are dying. Oh, speak, my Lord. What do you want me to do, Lord? Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord,
I'm taking so much of your time. Let's try it. Give us a chord, oh hallelujah. How many know it? Oh, how I love Him. How I adore Him. My sunshine. My all in all. The great Creator became my Savior, and oh God, who will dwell how I love my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God who dwelleth in Hallelujah. It is done. Hallelujah. my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwells in Him. How I love Him. Hallelujah. I just can't let it go. I want it just like Jacob. Hold on to it. Adore Him. My breath, my sunshine, my all in all. This shall be a sign. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in. Sir, sitting there, the red town. You're suffering with the
a rupture. Senhor, sentado ali, de gravata vermelha, o senhor está sofrendo com uma hérnia. You believe that the Lord Jesus makes you well? Crê que o Senhor Jesus o deixará bom? You accept it? Aceita isso? You're from out of town too. Também é de fora. I see you come from up the river also, Cincinnati. Eu também o vejo vir do rio acima, Cincinnati. Isn't that right? All right. Não está certo? Pois bem, While you're dual working, both stand to your feet right now and be made well in the name of Jesus Christ. uma vez que vocês estão trabalhando juntos, ambos fiquem de pé neste instante e sejam curados no nome de Jesus Cristo. God bless you. It leaves you. Deus os abençoe. Isso os deixou. Go home, be well. Vão para casa, fiquem curados. Come, lady, having faith. You believe that female trouble has left you? Venha, senhora, tendo fé. Crê que esse problema feminino a deixou? You accept Jesus as your healer for it now? Aceita Jesus como seu curador para isso agora? That was an abscess. Had drainage. And it would have pretty soon been to cancer. Isso era um abscesso, tinha dreno e logo teria virado câncer. But your faith has saved you. Mas a sua fé a salvou. Now go give God praise for it. And you shall have anything you ask for. Agora vá, dê a Deus louvor por isto e receberá qualquer coisa que pedir. Come, sir, believing with all your soul. Venha, Senhor, crendo com toda a sua alma. If God will reveal what's your trouble, will you accept your healing? Se Deus revelar qual é o seu problema, aceitará a sua cura? Heart trouble. Is that right? Problema cardíaco, está certo? You believe He heals you now? Crê que Ele o cura agora? Then He does. Então Ele cura. Your faith makes you whole. A sua fé o cura. Go in God's peace be. Vai estar na paz de Deus. Come, lady. Venha, senhora. You believe God will heal that baby as I come across the platform? Crê que Deus curará esse bebê enquanto eu atravesso a plataforma? Got kidney trouble. Ele tem problema dos rins. Go now. Jesus Christ makes the little lad well in Jesus Christ's name. Amen. Vá agora, Jesus Cristo cura o pequenino, no nome de Jesus Cristo. Amém. You was nervous. That's left you also. Amen. A senhora estava nervosa. Isso também a deixou. God be with you. Deus esteja com a senhora. You believing? Vocês creem nele? Have faith in God. Tenham fé em Deus. You want to get over that bronchial condition? Quer se recuperar desse problema nos brônquios? You believe God heals you of it? Crê que Deus a cura disso? If you believe it with all your heart, stand up on your feet, lady. Se crê de todo o coração, fique de pé, senhora. Accept your healing. God bless you. Aceite a sua cura. Deus a abençoe. Go home now and be made well. All right. Pode ir para casa agora e ficar boa. Muito bem. You believe with all your heart? A senhora crê de todo o coração? Will you accept your healing if Jesus Christ speaking will reveal your trouble? Aceitará a sua cura de Jesus Cristo falando, revelar o seu problema? We're strangers to each other, but He knows your trouble. Somos desconhecidos um do outro, mas Ele conhece o seu problema. You have a lady's trouble, female, the womb and ovary. Tem problema de senhoras, feminino, o ventre e ovário. Now go, God has made you well. Agora vá, Deus a curou. Your faith saves you, lady, in Jesus Christ's name. A sua fé salvou, senhora, no nome de Jesus Cristo. Let's say praise the Lord. Vamos dizer, louvado seja o Senhor. Every one of you can be made well at this time if you believe. Cada de vocês pode ser curado agora, se você crer. Now, lady, stand where you are. Look this way. Agora, senhora, fique de pé, olhe para cá. This whole audience, a big percent of them suffers of that nervousness. Toda esta audiência, uma grande porcentagem dela, sofre desse nervosismo.
Sometimes you think you're going to lose your mind, don't you? Às vezes acha que vai perder a cabeça, não acha? You get so nervous. A senhora fica tão nervosa. Recently you dropped something, there's a dish or something you're going across with it. Recentemente deixou cair algo. Foi um prato ou algo assim. A senhora ia de um lado para o outro com ele. But now Jesus Christ has healed you from it. And you're aware of that. Mas agora Jesus Cristo a curou disso. E a senhora está ciente disso. Now go on your road rejoicing. Agora siga o seu caminho regozijando. Now, in the name of Jesus, the Son of God, I challenge every believer in here to believe that this is the truth. Agora, no nome de Jesus, o Filho de Deus, eu desafio cada crente aqui a crer que isto é a verdade. Do you believe it? Vocês creem? Well then, if this be God's vindicated truth, hear me. Bem, então se esta é a verdade de Deus vindicada, ouçam-me. Lay your hands over on each other while I pray for you. Coloquem suas mãos uns sobre os outros, enquanto oram por vocês. And I want every person in here now to accept your healing. E quero que cada pessoa aqui, agora, aceite a sua cura. Almighty God, be merciful to the sick and the needy. Deus Todo-Poderoso, seja misericordioso com os enfermos e os necessitados. Standing here in this whole room seems to be one big pillar of light now. Aqui de pé, e todo este local parece ser uma grande coluna de luz agora. Knowing someone standing near with their hands around me, laying upon handkerchiefs, Sabendo que alguém está perto com suas mãos ao meu redor, colocadas sobre os lenços. bless them, Lord, to the healing of the sick. Amen. Abençoa-o, Senhor, para a cura dos enfermos. All these needy people here with their arms and hands laid on each other. Todas essas pessoas necessitadas aqui, com seus braços e mãos postas uns sobre os outros. May the power, God's provided way, the Son of God, in His great power and majesty, sweep over this building like a rushing mighty wind. Amen, yes. And condemn every disease. Amen. Cast out every evil Winds of spirit. God, in the name of Que o poder de Deus, o caminho provido por Deus, o Filho de Deus em seu grande poder e majestade, passe sobre este edifício com vento veemente e impetuoso e condene cada enfermidade, expulse cada espírito maligno. Now I condemn Satan, claim victory over him just now. Agora condeno Satanás, declaro vitória sobre ele neste momento. And come out, Satan, of these Amen. people, in the name of Jesus Christ. Amen. E saia, Satanás, deste povo, no nome de Jesus Cristo. And let everyone in here that believes that Jesus heals them stand to their feet and give God praise in Jesus Christ's name. Que cada um aqui que crê que Jesus o curou, fique de pé e dê louvor a Deus no nome de Jesus Cristo. God, in Jesus Christ's name, they now accept their healing. Deus, no nome de Jesus Cristo, eles agora aceitam sua cura. Graças a Deus. Tá pronto, não. Irmãos amados e resgatados, segue avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus.
no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo o bem fazendo, no nome santo de Jesus, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sois remidos, no nome santo de Jesus. Que Deus nos acrescente neste culto, nesta noite, as suas bênçãos eternas. Nós cumprimentamos a todos os nossos irmãos, pedindo que Deus esteja conosco nesta noite. Então nós vamos começar cantando aqui o hino 156, Céu para mim, Céu para mim, Sol maior. Não sei quando Cristo Jesus há de vir. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual dia em que eu hei de partir, mas eu sei que quando a sua presença lucir, será grande glória para mim, será grande glória para mim, será grande glória para mim, mas eu sei quando a sua presença lucir, será grande glória para mim. Canto dos anjos ainda não sei nem que sinfonia eu lá ouvirei, mas eu sei que eu falar em Jesus o meu bem, será sinfonia pra mim, será
letra bem feita, não é? Por isso que nunca fica velha. Nunca fica velho. Porque a palavra ela é viva em todo tempo. Só dele dizer, bem-vindo, meu filho, já será céu para mim. Será céu para você. De receber, de ouvir esse bem-vindo do Senhor Jesus Cristo. Está nos visitando o irmão Ariston e sua esposa, Deus Nete, e sua filha são da Igreja de Cristo. Está lá fora, aliás, lá atrás. Vocês são bem-vindos. Olhei daqui e pensei, o irmão Jorge deu uma engordada. Mas é porque o irmão Jorge senta muito aí com a esposa, né? Ele é um pouquinho mais fraco do que o irmão. Ele está em casa por circunstância de saúde. Ninguém entendeu. Começou febre no mais velho, passou para o segundo, passou para o terceiro, e passou pelo irmão Jorge, e agora pela irmã Marcela, todos com a mesma febre. É uma coisa estranha, não é? Estranha mesmo. Nós estamos vivendo uns dias agora que tudo que o diabo teve guardado durante as eras, tudo que ele tinha na sua taça, ele está derramando agora. É a era do derramamento da taça do diabo sobre a humanidade. A enfermidade, ela vem da quarta dimensão. E quem traz ela é o diabo. É um estoque que ele tem lá, né? No armazém dele. E ele traz e coloca sobre as pessoas. É chamado pelo profeta desta era de demonologia no estado físico, quer dizer, demônios no estado físico. A enfermidade. Deus pode permitir que o diabo toque em nós com a enfermidade, mas o diabo não pode tocar em nossas almas, porque aí seria demonologia no estado religioso. E nós não temos demônios no estado religioso. Podemos até passar por momentos. Vocês ouviram o profeta orando pelos enfermos, nessa fita que acabamos de ouvir, nessa parte aí da introdução do culto. Ele orando pelos enfermos, e eu fiquei como que rindo aqui do tradutor. Porque o tradutor, ele entrou no sentimento normal de quem está orando pelos enfermos, expulsando demônios, de falar com muito barulho, né? Mas o irmão Brana, ele não estava fazendo barulho. Ele estava orando normal, mesmo expulsando câncer, expulsando demônios das pessoas, ele orava normal, porque ele não fazia muito barulho quando ele ia orar pelos enfermos. Foi uma observação que está aí na internet de Osborne. Osborne foi um dos maiores pregadores americanos, conhecido por todas as igrejas evangélicas. Billy Graham, Oral Roberts e Osborne, chamado T.L. Osborne. Ele disse que a maior admiração que ele teve no ministério do irmão Brana foi ver ele com uma maneira tão calma, segura, e expulsando os demônios, cegos abrindo os olhos, paralíticos levantando suas cadeiras de rodas e andando, e ele não fazia muito barulho. Aí o pregador, o tradutor aqui está... E o irmão Brana vai calminho, né? Porque era a maneira dele. Não para reprovar o tradutor, é claro, né? A gente analisa porque nós tomamos esse conhecimento por último. Talvez o próprio pastor que traduziu,
ele não faria hoje, se fosse fazer numa nova tradução. Nós vamos ler o Salmo 105. O profeta leu, aliás, usou esta escritura para pregar uma de suas maiores mensagens, sermões que ele pregou na terra, que é a mensagem discernimento de espírito. Discernimento de espírito, ele usou o Salmo 105, até o verso 15. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhes salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízes da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos estão em toda a terra. Ele se lembra da aliança eterna, da palavra que empenhou com milhares de gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã como vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e peregrinos nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrates os meus profetas. Queria que a igreja repetisse comigo esse último versículo. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Senhor, aqui está uma ordem. Ela foi dada para o diabo quando ele usava tantos meios para tentar derrotar, tentar vencer, tentar estragar a vida das pessoas na igreja, na casa, nos lares, mas o Senhor repreendia ele, porque este povo, semente de Isaque, descendência de Isaque, semente de Abraão, promessas de Jacó, todo esse povo, Pai, são ungidos do Senhor, e eles são guardados sob tua promessa eterna, como bem disse aqui o salmista. Nós pedimos que o Senhor confirma isto para nós, em nome de Jesus. Amém. Sentar, irmãos, graças a Deus. Salmo 105. Eu estou precisando de fazer uma cirurgia. Faz aproximadamente 12 anos, eu cheguei no Recanto, e o pastor Joaquim me chamou à parte e me deu um sabão, porque ele falava comigo como filho. Ele disse: você precisa fazer uma cirurgia nesses olhos. Mas eu nunca me preocupei com a estética, eu não faria isto. Mas é que a catarata vai embaçando, né? Vai embaçando. E às vezes eu fico com dificuldade para ler
Tem hora que vocês percebem que eu fico dando uma ajeitada aqui na visão para conseguir saber melhor, ler melhor a palavra, que ficou um pouco confusa. Então nós temos tido essa dificuldade. A minha irmã mais velha do que eu e a mais velha dos irmãos, ela passou por essa cirurgia. Ela disse: eu estava tendo muita dificuldade para ler, para ver, não conseguia ler quase nada mais. E agora eu estou lendo tão bem, para mim a minha visão voltou a ser uma criança, muito perfeita. Aí ela está me aconselhando todo dia a fazer também. A vida fica melhor, tudo fica mais claro, tudo fica mais feliz. E eu estou esperando. Nós tivemos essa pandemia que foi muito difícil, né? Para a gente estar procurando médicos. Às vezes até desmanzelamos um pouco dos dentes para evitar consultório de médico, dentista, e isso trouxe um acúmulo em todo o setor, né? Da saúde e da saúde também dos dentes. E agora a gente não está conseguindo vaga, especialmente aqui em Porá. Você tem que ter cuidado, porque a gente não pode tratar de dente em qualquer lugar, porque é muito facinho de um dentista inexperiente abrir o seu dente, estragar ele, e depois ele fala assim: infelizmente o senhor vai ter que fazer um implante. E sendo que era às vezes só uma cárizinha, né? Mas eles não têm a medida certa do uso do aparelho, né? É um problema difícil. Então nós estamos enfrentando esses problemas hoje de ter que fazer tudo, né? Com muita dificuldade. E além do mais, nós estivemos em Goiânia, fizemos um bom tratamento com o Dr. Márcio, que foi médico do Covid, médico contra a Covid. Salvou muita gente em Goiânia, inclusive o Joaquim Rodrigues. Joaquim Rodrigues, ele disse para mim, ele já estava com o pé na cova, e ele voltou a viver. E agora ele está fazendo tratamento pós-Covid. Toda pessoa que tem problema, está tendo dificuldade para lembrar as coisas, que teve Covid, né? Claro. Está tendo pane na mente e outros mais problemas, dores no corpo. Você deveria ir ao Dr. Márcio, porque ele tem equipamentos muito atualizados para fazer exames lá mesmo na clínica, e ele trabalha com medicamentos mais naturais. Pelo jeito, ele é um discípulo do Laí Ribeiro, né? Então ele tem cuidado muito bem. Eu acertei com ele quase não, 100%. Hoje eu me considero, da cabeça, eu já me considero 100%. E olha que eu estava chegando à margem do Alzheimer. Eu já estava chegando lá. Cabeça toda inchada, cérebro inchado, depressão e essa coisa toda. Mas o medicamento dele resolveu, em curto prazo, tudo isto. Eu estou muito agradecido a Deus pela vida do Dr. Márcio e pela ajuda de Deus para nós. Nós vamos continuar aqui a mensagem. Aliás, eu quero ler. Eu pensei comigo hoje, eu vou só ler, mesmo com essa dificuldade, né? Por causa
a visão meio embaralhada, mas eu vou somente ler, porque uma mensagem, um sermão pregada pelo profeta desta era, ou pregado, dá para nós fazer aqui uns 10, 15, 20 cultos, só extraindo um parágrafo, 2, 3 parágrafos. Então não teria como nós lermos uma mensagem durante um culto, né? Nós teríamos que ficar aqui talvez até amanhã de manhã. Eu sei que não fica muito próprio entrar num assunto e não concluir ele, porque ele pode não ter muito resultado. Eu estou um pouco preocupado com esses 10 minutinhos, que já entra o irmão Brana orando pelos enfermos e termina orando pelos enfermos. O próximo culto vai a continuação, e isso tem que trazer resultado. Nada pode ser feito sem aproveitamento. E a pessoa, para estar nessa atmosfera de cura divina, ele tem que entrar no Espírito, ele tem que estar preparado. Por isso que a cura divina, ela é ministrada. A cura divina, ela é ministrada. O que é ministrar? É um ministro dirigir as pessoas para atingir aquela atmosfera, aquela fé. O que o próprio irmão Brana fazia nos seus cultos de cura divina. Porque precisa haver aproveitamento daquilo que nós estamos fazendo. Tem que haver aproveitamento, né? Às vezes você fala assim, não vai ter 100%, mas vai ter 1, vai ter 2, já está bom. Bom, já está bom. Claro que já está bom. Mas nada que atinja menos de 50% fica bom. O bom é de 50% acima, né? É a média. A média, você tem que atingir a média. Em tudo você precisa de atingir a média. É numa eleição, é nos seus estudos, as provas sabatinas, você tem que atingir a média, que é 50%. Abaixo de 50%, abaixo de 5%, quando o colégio considera 10%, quando considera 100% é 50%, não fica muito próprio. Então, na vida e nos resultados de nossos cultos, nossas reuniões, nós precisamos de atingir, no mínimo, 50% do nosso objetivo. Então, eu fiquei pensando como que eu iria fazer para ler. Bom, vamos deixar por conta de Deus, né? Desde que a inspiração é esta, nós vamos deixando por conta de Deus. Eu tenho mais 2 mensagens aqui que eu não poderia deixar de ler os parágrafos dela que foram marcados aqui. E então, se eu fizesse tal predição como esta, e isto acontecesse, e os jornais acompanhassem isto, e as revistas, então isto seria para a minha glória. É chamar glória para si, o que o profeta não fez. E é humano, você percebe que isso é muito humano, e tudo que nós fazemos, nós temos, como eu já disse, tem a média, né? Às vezes nós temos 50% de humano e 50% de espiritual. Mas o humano, o homem, quando fala o homem, fala de todos os líderes, eles não deixam de se interessar nessa parte, de serem vistos, de serem elogiados e de serem bem tratados. A liderança, ela não é própria, não está certa, até certo ponto, porque as pessoas começam a buscar atenção para elas.
atenção de irmãos de fora, de pastores, de colegas. Eles começam a buscar isto. O que o profeta desta era, como exemplo da nossa fé, ele não fez isto, ele não buscou isto. Ele preferiu nunca fazer nada, ele preferiu nunca aparecer com nada, do que ele buscar qualquer atenção para ele próprio. Nunca, ele não faria, ele não fez isto. As pessoas diriam: vejam quão grande profeta é o irmão Branham. Quão grande profeta. Eu estava falando com um irmão, já falei isso aqui, vou repetir, um irmão denominacional, irmão da Igreja Assembleia de Deus. E quando eu falei para ele sobre a nossa igreja, ele falou numa empolgação, num entusiasmo mesmo, dizendo assim: pastor, eu admiro demais aquele líder de vocês, porque foi o homem mais usado por Deus na terra até hoje. Mais usado. Ele disse: ele revolucionou a África. Eu disse para ele assim: irmão, eu tenho um livro, Um Profeta Visita a África. Todos os detalhes de sua viagem à África. As curas, os milagres. Mas na Índia aconteceu coisa assustadora. Porque numa noite só, olha só, numa noite só. Claro que o terreno estava sendo preparado, né? Como eu acabei de falar aqui. Numa noite só, 7 caminhões carregados de muletas e aparelhos ortopédicos de um modo geral, desfilaram no outro dia de manhã pela rua daquela cidade, mostrando aqueles aparelhos de pessoas que foram curadas numa noite só, na reunião do profeta desta era. Tinha 500.000 pessoas naquele culto. 30.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus. E aquela multidão foi curada. O governador ali, o prefeito da cidade, empenhava na visita do irmão Branham naquela região lá, porque eles não tinham muito recurso para atender as pessoas nos hospitais. Como vocês sabem, a Índia, a África, muito pouca condição. E quando o irmão Branham entrava naquele país, ele deixava praticamente quase todo mundo sadio. Os hospitais esvaziavam, eles iam faxinar o hospital, limpar tudo limpinho, sem gente. E não estava cabendo. Olha que poder, hein? Olha que poder. Às vezes nós, como pastores, contamos de milagres que aconteceram durante nosso ministério, de uma cura, de 2 curas de pessoas que deixaram cadeiras de rodas, de tuberculose e essas coisas. Mas ali foi um sobrenatural muito grande. E esse homem, ele disse que, olha só, veja quão grande profeta é o irmão Branham. E ele nos disse, bem antes que isto acontecesse, simplesmente quem seria o presidente. Deus mostrava para ele. Se ele estivesse aqui no Brasil, e você quisesse saber quem seria o próximo presidente da República, você falava com ele, ele dava o nome, sem nem saber quem era candidato. Ele sabia quem seria eleito. Deus mostrava essas coisas para ele, como, por exemplo, lá em tal lugar tem petróleo. Ele sabia onde tinha petróleo. Eu estou dando só um exemplo. Coisas que Deus mostrava para ele. E aquilo seria para a minha glória. Seria para a glória, só porque ele não falava aquilo para ninguém. Se ele estivesse pregando aqui, nos visitando aqui, e você mandasse um bilhetim: irmão Branham, eu sei que Deus te mostra quem vai ser o próximo presidente no Brasil. Ele diria assim: não, irmão, espera aí, né?
Não vou falar isso aqui não. Ele não falava, porque ele guardava aquilo secretamente só para algumas pessoas que ele confiava. Ele não fazia daquilo uma propaganda política. Não. Agora, isso aqui, irmãos, era uma coisinha tão única, podemos dizer assim, única, quase única, do que Deus fez através dele. Mas ele sabia, ele olhava para um jovem que estava namorando com a moça, eles iam no escritório dele, ele sabia o que daria aquele casamento. Ele sabia o que seria daquele casal, se eles casassem ou deixassem de casar. Deus mostrava para ele tudo antes, como se fosse um filme desenrolando na frente dele. Deus mostrava aquilo para ele. Eu fico desejando assim, como que quem está sonhando, né? Imagina, irmãos, o irmão Brana aqui no nosso congresso de pastores, apontando o dedo para cada um e falando: você assenta ali, você volta para aqui, vai embora para sua casa, vai cuidar de suas coisas, e você vai em frente, você faça isso. Imaginem vocês. Se bem que ele não fazia isso assim, dentro de um exibicionismo, né? Ele não fazia. Mas ele poderia dar a melhor orientação. Muitas dúvidas seriam esclarecidas. Mas Deus não quer, Ele não está interessado em trabalhar com as coisas para a minha glória, ou para a glória de qualquer outro homem. Ele está interessado com a coisa para a sua glória, com algo que terá benefício. Deus se preocupa, irmãos, com pessoas humildes, pobres, como também ele se preocupou com reis. Ele enviou William Branham lá na qual foi o país? Orar pelo rei da França. Mandou ele lá orar por ele. Ele foi lá e ele orou, e o rei foi curado poderosamente na sua chegada ali. Mas ele também se preocupava com as pessoas pobres, como aquele cego que chegou diante dele. Ele ficou olhando o cego de cima e embaixo. O cego não tinha dentes que prestavam. O cego não tinha roupa, era um casaco todo sujo, rasgado. Descalço, ele não tinha nem uma sandália havaiana no pé. Aí o profeta começou a olhar para ele e pensou assim: coitado, talvez ele nunca comeu uma refeição digna. Talvez ele nunca comeu. Aí ele diz assim: talvez ele nunca vestiu uma roupa. E olhou no corpo dele e pensou: vou tirar o meu paletó e vou dar para ele. Mas ele era forte. Ele não conseguia vestir o paletó do irmão Brana, porque o irmão Brana era um homem de pequena estatura. Aí ele olhou no sapato e pensou: se meu sapato servisse nos pés dele, eu iria dar agora. O irmão Brana teria saído da plataforma sem paletó e descalço, para dar àquele cego. Veja só o amor, e foi exatamente aquele amor que curou o cego. Cego voltou a enxergar. Foi aquele amor. Porque quando você ama uma pessoa, tudo nela, todo gesto dela, toda a expressão dela, você fica com dó. O homem, quando ele ama, o marido, quando ele ama a esposa, tudo que ele vê passando com ela, ele fica morrendo de dó. Tadinha. Tadinha. Às vezes ela está dormindo e ele está olhando para ela e com dó dela. A criança, o pai pega aquela criança e olha para ela, e a melhor maneira que ele tem para extravasar aquele amor é abraçando, cheirando aquela criança.
Eu ouvi um irmão dizer um dia, o irmão Edinho, diz assim: eu amo tanto minhas filhas. Eu disse para elas: minhas filhas, até o choro de vocês, quando vocês estão chorando, o papai sente bem. Sente bem assim, não pelo sofrimento. Às vezes a criança chora muito de dengue, né? E aí ele dizia: eu me sinto bem ouvir vocês chorarem. Quer dizer, ele ficava com dó delas, né? Ele não ia lá, pegava um cinto, pegava uma vara, e, como eles dizem, zurrava ela, né? Eles não. Ele apenas ficava olhando para elas com amor. E se as mães soubessem usar essa arma, muitos filhos, não vou dizer que eles sairiam das coisas erradas, eles nem entrariam para as coisas erradas. Essa coisa chamada amor puxaria, evitaria, atrairia esta criança. Olha, você faz um teste com os animais, trata bem o seu cachorro, ele não te larga. Ele não te larga. Trata bem o seu gatinho, ele não te larga. Trata bem o seu cavalo, ele não gosta de ficar sem você. Você passa uns dias sem ir lá na fazenda, no sítio, quando você chega lá e dá um grito, aquele cavalo levanta a cabeça, dá uma corrida assim ao redor, aí ele vem que vem mesmo do seu lado. Ele vem que vem. Por quê? Porque ele chega, você dá o milho, você passa a mão, e quando você passa a mão, aquilo transmite a consideração humana para aquele animal. O profeta disse que é como a mãe que levanta de madrugada o menininho chorando lá na cama, no berço, ela chega e passa a mão nele, e ele já calma, ele já dorme, ele volta a dormir, porque a mão da mãe abençoa aquela criança. Por isso que o profeta, quando viu o cego daquele jeito, ele amou ele tanto que ele desejou dar as coisas dele para aquele cego. Desejou. Como Paulo disse, se falarmos em línguas e não tivermos um intérprete, que bem isto faz? Nós somente glorificamos a nós mesmos. E isto é, edificamos a nós mesmos. E isto para Deus é como estar fora da linha. Deus quer ser edificado Ele mesmo. E não estamos para buscar edificação a nós mesmos, mas para edificar a Deus com tudo que fazemos. Aí você tem essa opção então, né? Saber como é que você vai agir. Se você vai buscar isto para si, ou se você vai fazer isto para Deus. Porque fazendo para Deus, Ele fica feliz. Então, portanto, eu creio nesta manhã, se eu soubesse quem seria ele, e exatamente quando ele seria eleito, e quantos votos teria e mais ou menos, ou o que quer que seja, isso não faria nenhum bem em dizer-lhes isto. O que edificaria isto? Dizer que quem vai ser o próximo presidente e até quantos votos ele vai ter. E se eu soubesse, seria melhor para mim guardar isto em silêncio. É o que eu disse aqui, ele ficaria calado, se ele estivesse aqui no Brasil. Por isso que Paulo diz que você deve orar a Deus para os que estão em eminência.
para que você tenha paz, para que a nação tenha paz. Porque nós queremos que as coisas transcorram bem, que tudo vai bem em todo sentido. A administração, a saúde, a educação e a paz para o evangelho ser pregado. Em tudo isso nós queremos que tudo vai bem. Então nós vamos orar. Paulo disse para orar, para que Deus envie o homem que vai enquadrar dentro disto. Você não pode fazer política, nós não fazemos. Graças a Deus eu nunca subi num caminhão para fazer desfile político. Eu não gosto de política, por isso eu não bero eles. Eu não fico gritando na rua, correndo atrás de caminhão, não. Eu acho muito debochado isso para crente. Não, nós não fazemos isto. Agora, é dever cristão orar. E oração você faz como? Põe um som potente ali na praça pública e chega lá, Jesus abençoe o prefeito desta cidade, Jesus abençoe as autoridades, Jesus abençoe o próximo prefeito. Não, irmãos, Jesus disse para você orar secretamente por eles. Se tem uma oração secreta, é a que você faz pelos governadores da cidade. Secreta. Não é fazendo essas orações mais parecidas com campanha política do que uma oração a Deus. Mas Deus, quando Ele usa seus dons, Ele usa para a sua própria glória e para a glória do seu povo, para a glória de sua igreja. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. Noiva é só uma. Igreja que vai estar no rapto é só uma. É subestimar até a inteligência do povo, querer formar grupos e dizer aquele grupo ali é que vai. Espera aí. Se é que é uma igreja só, e todos os membros desta igreja é universal, o rapto, ele é universal. A noiva é formada de todas as nações. Às vezes tem nação que tem 10 mil membros, tem nação que tem 2 pessoas, tem uma pessoa só. Mas estão aí espalhados pelas nações. Por isso que Jesus disse que 2 estariam na cama, um seria tomado e o outro deixado. Isso acontecerá quando? De noite, não é? Porque é de noite que tem 2 na cama, casal. 2 estarão moendo, 2 estarão no campo. Irmão Branham, ele faz uma ênfase sobre o assunto. Ele diz assim: 2 estarão colhendo. Um é tomado e o outro continua lá na lavoura. Quem falou isso foi Jesus. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Agora o profeta vem e diz: em um lugar é noite, no outro lugar o povo está trabalhando na lavoura. Está vendo como é universal? É universal. Nenhum pastor da mensagem sincero está trabalhando para formar um grupo para si, liderando um grupo para si, e dizendo que esse grupo vai no rapto, o de vocês não. Não existe isso, irmãos. Não existe. Porque tem que ser para a glória de Deus, e esta é a razão pela qual Ele dá estas coisas em sua igreja,
porque ele tem mestres, profetas, evangelistas, pastores, e eles são para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Efésios 4:11. O quíntuplo de Efésios fala de 5 ministérios. E eles estão aqui citados pelo profeta. Eles estão para fazer isto. O profeta não é para sair e misturar-se com o mundo e tentar tomar um prêmio como Balaão. E fez uma destruição, ou o dinheiro tirado disto ou algo. Se ele é um profeta, ele está suposto a revelar Deus à igreja e afastar-se das coisas do mundo. Se ele é um verdadeiro ministro, ele está tentando tirar o povo do mundo, trazer para a palavra, revelar as coisas para a palavra, dar palavra para esse povo, para que eles se afastem do mundo. Deixa eu me ver aqui, se está na hora para mim entrar aqui num outro parágrafo. Profeta ungido dos últimos dias, 124. Oh, tantas coisas como poderíamos simplesmente passar por elas. Nosso tempo passaria. O tempo não dá, né? Já está quase na hora de parar. Mas vocês sabem o suficiente para saberem o que está certo e errado. Eu estou lendo aqui a mensagem discernimento de espírito. Não dá tempo para nós entrarmos na mensagem. Mas olha como esse parágrafo aqui bate em ciminha da situação. Vocês sabem o suficiente. Quer dizer, não precisa saber demais, não. É o suficiente. Vocês sabem o suficiente para saberem o que está certo e errado. Eu considero uma pessoa eleita, revelada, e o maior dom que Deus pode colocar num homem, numa mulher hoje, é ele saber diferenciar as coisas. Porque é a era da confusão, gente. É a era do engano. Essa era de Laodiceia é chamada de a era do engano. O engano não está só lá fora, não. Porque tudo lá fora é engano. Tudo lá fora hoje é engano. Até as leis. Você não pode confiar mais na Constituição brasileira, porque o Supremo muda ela a hora que ele quer. Você não pode confiar mais em nada. A maioria dos remédios são venenos. Você vai comprar alimentos nos supermercados, você vai levar 20 alimentos e 50 produtos. Os produtos são cheios de veneno, inclusive o glúten. Não tem um veneno que está matando mais do que o glúten. Por isso que você não pode comer nada praticamente hoje de farinha de trigo. Porque ele contém o glúten. E a maior problema de saúde hoje, de mente, de obesidade, vem do glúten. É tudo engano, irmãos. Tudo engano. Você vai fazer um negócio, tem que ser muito bem documentado. Eu estou falando com experiência, porque há 50 anos atrás, você comprava uma fazenda com 1 ano de prazo e voltava para a Bahia, voltava para São Paulo. No dia certinho você vinha com dinheiro, chegava, o dono estava esperando na porta, porque você combinou com ele, está te esperando ali.
aí você pagava a fazenda e recebia a escritura. Hoje você enche de documento, de contrato, de tudo, reconhece firma e mais coisa, põe testemunha e faz tudo e ainda dá problema. É a era do engano. A era em que o rapaz casava com uma moça sem conhecer. Era chamado casamento de contrato. O irmão Adeilson saía ali e encontrava um amigo dele, e aquele amigo apresentava um pai de um rapaz lá, daqui a 200 quilômetros, 500 quilômetros. Hoje, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, está tudo pertinho. Mas naquele tempo, não, era tudo nas costas do cavalo, demorava muito para chegar. E aquele amigo falava assim, ó, esse senhor aqui, tem um rapaz lá, trabalhador, honesto, menino bom, e ele está precisando de uma esposa, e eu estou achando que vai dar certo com a sua filha. Aí tá, então está bem, vamos fazer o casamento deles. Aí mandavam a pessoa de lá para vir aqui, ir no cartório, fazer o casamento, chamado casamento de contrato. Aí o rapaz que veio, realizava o casamento, pegava a moça, levava ela e entregava para o rapaz lá. Ela nunca tinha visto na vida nem foto. E dava certo, irmãos, e dava certo. Agora hoje, está na igreja, está no altar, criado na mensagem, está no altar, está orando, está chorando no altar, aquela roupona bonita, casa com... Tem casamento que dura 60 dias. A era do engano, gente. E como posso fazer com que eles o façam? Como posso fazê-lo? Dizem, com que motivo o Senhor fica censurando? Eu sou uma testemunha contra vocês. Algum dia, no dia do julgamento, vocês não terão um canto onde se esconder. A Bíblia diz que as pessoas vão entrar debaixo das montanhas, das rochas, e pedir para elas caírem sobre eles, porque eles vão tentar morrer e não vão conseguir, para escapar da grande tribulação. Não vão conseguir. A morte fugirá deles, diz a Bíblia. Eu quero voltar aqui a essa expressão dele, olha, saberem o que está certo e errado. Como Micaías poderia impedir aquilo? Micaías impedir Acabe e Jeosafá de ir à guerra? Como, irmãos? Sendo que tinha lá 400 profetas que haviam profetizados que Deus estava na causa, que eles ganhariam a batalha. Aí surge o Micaías sozinho, dá uma mensagem contra a opinião daqueles profetas. Será que ele convenceria Acabe? Acabe não, mas Jeosafá ficou em problema. O profeta disse, Jeosafá era um cristão, e ele não concordou com aquilo. Não aceitou aquilo. Tentando impedi-lo. E Josué e eles correndo no meio do povo, e Levi puxou sua espada e até mesmo os matou, e eles prosseguiram simplesmente do mesmo modo. Não vai querer guerrear com ninguém que não resolve, não. Eu falei ontem e vou repetir isso o resto da minha vida. Até onde for necessário. Pessoas saiu atrás de ismo, desse espírito que está lá fora, eu não vou atrás deles. Falei para o irmão Vicente lá em Diorama, Pilões. Falei, irmão, eu não vou atrás. Dou a minha vida, eu já viajei. Eu viajava no Maranhão 630 quilômetros para dar a ceia
para um irmãozinho que era engraxate na rua. Tão pobrezinho, dentro de um ranchinho, que eu chegava lá, só tinha um lugarzinho para mim armar a minha rede e passar a noite. Ele não tinha comida, ele não tinha um cafezinho, ele não tinha nada para dar ao pastor que chegou com fome na casa dele. Mas como eu era jovem, eu suportava passar. Eu viajava 630 quilômetros, já fiz isso, por isso que eu falo que eu faço. Já viajei muito, 40 quilômetros de a pé, para ir numa congregação. 24 quilômetros, eu tinha irmãos com 24, com 40, e 17 e outros menos. Nunca achei difícil isto. Mas ir atrás de um rebelde, eu não vou nem se ele estiver aqui na cidade. Ele vai ter muita gente para cuidar dele. Está predito que eles vão fazê-lo. E eles vão fazê-lo, pois é o assim diz o Senhor. Então veja só, Levi puxou sua espada e até mesmo os matou, e eles prosseguiram simplesmente do mesmo modo. Não muda, irmãos. Será que os pastores do Brasil não entenderam o nosso encontro que tivemos em Goiânia? A maneira como Deus agiu, a maneira como Deus fez, a maneira como Deus enquadrou tudo em perfeita ordem. Será que não viram? Será que ainda vão formar aí um grupo de pastores rebeldes? São pastores rebeldes. Eles estão atrás de glórias para eles. Você acha que as denominações chegarão a se dissolver? A denominação dissolveu, não é mais uma denominação. Não vai dissolver nunca, irmãos. As denominações estão indo tudo para a imagem da besta. O que é a imagem da besta? É a formação da união das igrejas evangélicas. Eles estão indo para a imagem da besta, para formar a marca da besta, para que a besta receba o poder para proibir de comprar ou vender para quem não tiver a marca dela. A denominação deles voltará para a palavra? É o assim diz o Senhor. Eles não voltarão. Assim diz o Senhor. Era um profeta falando. Eles entrarão para o anticristo. Exatamente. É o assim diz o Senhor. Eles entrarão. Então, de que o Senhor está falando? Eu tenho que ser uma testemunha. E vocês também. Todos os crentes. E nós sabemos que todos os crentes aqui, que têm essa postura, somente aqueles que têm a revelação para saber o que é certo e o que é errado. Mensagem de julgamento, eu quero ainda ler aqui o 55. Josué disse, quando estávamos aproximando da terra, já estava chegando lá, né? Porque Moisés foi até lá pertinho, subiu no monte, e lá Deus o levou. Subimos até Cades Barneia. E Moisés, o servo de Deus, foi e tomou um de cada tribo, um de cada denominação. E ele disse, vamos até lá e espionemos a terra. E nós fomos até lá, 2 de nós,
e trouxemos de volta a evidência de que a terra era boa. Moisés ainda fez isto, irmãos. Moisés escolheu de cada tribo o chefe daquela tribo e mandou que eles fossem lá espiar. É o que Deus está fazendo conosco. Ele está tomando a sua palavra e dizendo assim: olha, teste a minha palavra, examine a minha palavra. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Se nós temos a visão profética, a visão espiritual, a visão de Deus, a ajuda do Espírito Santo para examinarmos a palavra, não temos nada absolutamente que não seja feito certo. Começa do casamento, criação de filhos e a vida em si, a vida espiritual, tudo encaixa com a Bíblia, com as cartas. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não precisa nem mesmo dos Pentatêuticos, os livros de Moisés. Você pega as cartas de Paulo, dos apóstolos, Tiago, João, elas são suficientes para fundamentar tudo na vida cristã. Tudo. Paulo falou de tudo. Paulo falou do casamento, Efésios 5. Paulo falou da vida, até da vida sexual, em Romanos 6. Ele falou sobre a perversão moral desta hora que estamos vivendo. Os dias de Sodoma. O que tinha em Sodoma? Homossexuais e mais nada. E a Bíblia diz que nossos dias seriam idênticos. Por isso que o diabo já está entrando na política e criando a lei aí da... Não sei, talvez não seja nem para falar sobre o assunto, né? Não vem na mente. E Moisés, o servo de Deus, foi e tomou tudo. Um de cada tribo, um de cada denominação. E ele disse: vamos até lá e espiemo-nos a terra. E nós fomos até lá, 2 de nós, e trouxemos de volta a evidência de que a terra era boa. Quem eram esses 2? Josué e Calebe. Foram os únicos que trouxeram os frutos da terra. Os outros desistiram por lá. Os outros nem quiseram trazer um cacho de uva que gastava 2 homens para carregar. Dava mais de metro de tamanho. Um cacho de banana que precisava 2 homens amarrar num pau assim, ó, pôr no ombro para carregar. Josué e Calebe trouxe essas coisas. Os demais 8 não trouxeram nada. Chegaram lá só falando assim: o que nós vimos lá foi uns gigantes tão grande, a mão deles dava 2 da nossa ou 3. Nós perto de uns homens daquele não somos nada. Não vamos mexer com esse povo não, vamos voltar. Ô Josué, vamos voltar para o Egito. É melhor comer lá na senzala, é melhor amassar barro, é melhor levar umas chicotadas daqueles enviados do rei lá na nossa cabana, do que enfrentar um gigante daquele. Não, nós não temos que ir para o mundo, nós não temos que ir para nenhuma coisa errada, sendo que ser cristão não é fácil, mas é fácil ao mesmo tempo, porque a fé nos tira tudo que o diabo queira colocar diante de nós e faz isso desaparecer, faz isso acabar diante de nossa fé. Então aqueles 2 homens disseram: nós somos capazes. E as pessoas estavam todas divididas. É o que mais acontece com a igreja.
igreja todo tempo teve isso, irmãos. Qualquer coisa divide. Eles estavam divididos, porque 8 falaram que não podia, 8 mostraram coisas negativas, só 2 mostravam positivos. Dividiram, não sabiam com quem ficar, não sabiam o que fazer e qual organização ir. E eu as acalmei. Disse: recordem, é uma promessa de Deus. Deus disse: eu tenho-vos dado esta terra, e o que Deus promete, Ele o fará. Essa era a mensagem de Josué. Eu fiz com que as pessoas se aquietassem. Isso era um líder, né, irmãos? Isso aqui era um líder. Ele fez com que as pessoas se aquietassem. Nenhum verdadeiro ministro da mensagem agita o povo e divide o povo. Está longe do ministério de Josué e Caleb. Está longe do ministério que o irmão Branham nos mostra na mensagem. É a mente que está assim, não é? Não lembrando. Pondo-nos ao lado de Jesus. A mensagem. Pondo-nos ao lado de Jesus. Ali é um ensinamento de como a igreja deve se manter unida. Como a igreja deve amar uns aos outros. Como a igreja deve respeitar os seus ministros. Como a igreja deve obedecer aos seus ministros. É uma mensagem de unidade da igreja. É levando a igreja à unidade. E é isto que nós precisamos de fazer para manter o povo unido. Vamos fechar os olhos. Querido Pai, aqui estamos, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a entender o certo e o errado. Nós não sejamos confusos e nem confundidos por nada. Pai, sustenta-nos pela graça. Abençoa este povo, eles são teus, ó Pai. Ou seu, esse povo é herança do Senhor. Eles pertencem à noiva. Eles não vão para a denominação. Eles não vão para o errado. Eles não vão atrás de ismos. Eles estão aqui calmos, tranquilos, firmados na palavra, na mensagem. Deus, eu creio nisto, ó Pai. E o Senhor continue conosco, nos ajudando nesta hora. O Senhor nos dê a cura divina, a libertação, ó Pai, do mal, de toda a opressão, de todo problema mental. Tudo, ó Pai, seja tirado de nós, toda a depressão, no nome de Jesus Cristo. O Senhor nos anima, o Senhor nos dê saúde, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando a igreja, recompensando por vocês virem sempre aqui, estarem conosco, né? Nós ficamos gratos por isto. E irmão Pedro e Magaliane, lá em Cachoeira de Goiás, estão conosco também pela internet. Irmão Raine, Leia e a Neuza em Fazenda Nova. O irmão Delavi, família, em Três Flechas. O irmão Divino, ou Divina, Piloândia, Goiás. E o irmão Emi Alves, em Cachoeira de Goiás. Nós não colocamos nosso celular hoje à disposição, né? O link, mas eu sei que há muita gente que já encontra o nosso culto através da página da internet, do YouTube, e estão acompanhando nós nesta hora. A irmã Priscila, lá em Paris, ela está todos os cultos conosco. Deus abençoe a nossa irmã. Também, irmãos lá no Pará, Zé Maria, enchi a boca do Zé Maria de água. Hoje, eu fiquei até com dó dele, francamente. Coloquei umas carnes assadas assim, umas mandioca frita na travessa, e conversando com ele, a menina foi lá e colocou para filmar o prato, né?
Aí chegou uma hora que ele apelou comigo. Não, pastor, é só o senhor para fazer um trem desse comigo, eu estou aqui com a boca cheia d'água. Nós brincamos muito, nosso companheiro lá em Altamira, no Pará. Que Deus abençoe o irmão José Maria, sítio das Águias. E também vários lugares, Piloândia, Diorama. Diorama, nesta hora, certeza absoluta. Juversina, Aparecida, Noemi, João, essa família nossa, 2 vezes, né? Família nossa na fé, família nossa no físico, estão lá acompanhando também. Que Deus abençoe todos vocês que nos acompanham. Até domingo próximo, se Deus permitir. Nosso abraço, vocês vão com Deus. Deus abençoe o nosso visitante, o casal que esteve conosco. Deus te acompanhe, toda a sua família. Jesus é a fonte da vida, Jesus é meu manancial. Em beber desta fonte jamais sede terá. Esta fonte jorra para sempre, nunca ela secará. Jesus é a fonte que eu quero falar. Esta fonte jorrou, Jesus Cristo meu ser transformou, e agora com muita alegria eu sirvo ao Senhor. Vem depressa aceitar a Jesus, somente Ele ao céu te conduz. A razão desta minha alegria é Cristo Jesus. Jesus é a fonte da vida, Jesus é meu manancial. Em beber desta fonte jamais sede terá. Esta fonte jorra para sempre, nunca ela secará. Jesus é a fonte que eu quero falar. Em minha vida esta fonte jorrou, Jesus Cristo meu ser transformou, e agora com muita alegria eu sirvo ao Senhor. Vem depressa aceitar a Jesus, somente Ele ao céu te conduz. A razão desta minha alegria é Cristo Jesus.